A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Então, vamos lá. Eu combinei com vocês que eu ia falar um pouquinho sobre os 3 dias de escuridão. Eu não sei até onde vocês já ouviram sobre essa profecia, mas eu quero falar algumas coisas. Bem, alguns podem achar que se trata de algum extremismo ou até misticismo, mas eu, de fato, acredito nas profecias dos 3 dias de escuridão. Apesar de alguns vasos de Deus serem usados de maneira simples e com avisos urgentes para aqueles que os rodeiam, muitas vezes carregado dessa urgência que acaba parecendo que falta alguma coisa ali, né? Mas isso acontece porque o Senhor nos mostra as coisas em parte. Assim, se você tiver, sabe aquela alegoria do elefante? Se você tiver de olhos vendados e tocar um elefante e outra em um lugar e outra pessoa tocar o mesmo elefante, um na pata e outro na tromba, essas 2 pessoas vão narrar suas experiências de maneira muito diferente uma da outra. E na verdade, elas estão falando da mesma coisa, do elefante. Então essa é uma profecia carregada de coisas, né? E eu vou passar depois algumas delas para vocês ouvirem, bem completas. Mas o Senhor Jesus já deixou várias e várias profecias especificando mesmo, detalhe por detalhe, das coisas que ele vem trazendo durante os anos. Vamos falar então sobre por que ele fala para a gente guardar velas brancas em casa. Eu acredito que é por uma coisa muito simples. Não vai haver luz, não vai ter eletricidade nesses dias. As velas deverão ser brancas, acredito eu, que devido à sua composição química. É a vela mais pura que tem. Eu não sou química, mas eu imagino que a branca seja a mais pura delas. Não acredito que seja por algum misticismo. Ademais, eu prefiro acender uma vela branca quando a energia acaba do que acender uma vela vermelha, que é comumente usada em terreiros aí para outros fins. E outra coisa que o Senhor sempre fala é para a gente ter sempre em casa uma comida extra que não precise ir ao fogo, ou seja, uma comida fácil. E ele fala de itens de higiene, como papel, lenços umedecidos, por motivos óbvios. Se você morar em um prédio, você pode ficar sem um saneamento básico aí nesses 3 dias. Lembrando que são 3 dias de escuridão total. Até mesmo ele fala para a gente ter cobertores. A explicação é que a temperatura nestes dias ela vai cair. Existem mais de um profeta já falou que ela vai cair até 12 graus Celsius. Então, é frio. Ele também fala que haverá um grande sinal no céu, alguns poucos dias antes. Esse sinal, várias pessoas já viram sobre ele, e todas elas descrevem como auroras boreais e que o céu vai ficar vermelho. Este é o sinal para a gente ir para casa e estarmos, se possível, em família. O Senhor já falou para preferirmos estar em família, orando juntos. Então ele enfatiza para a gente não olhar para fora. Por quê? Aí está a parte mais importante dessa profecia. Porque aí vai haver o cumprimento de um versículo bíblico que fala que muitos naquele tempo irão desfalecer de terror. Depois eu vou procurar referência para vocês. Nesses dias, o véu que nos guarda de ver a dimensão que os demônios andam será completamente retirado. Eles estarão às soltas, cumprindo a profecia de Apocalipse, onde diz que os portões do inferno irão se abrir. Então, não abrir a porta para ninguém, pois os demônios precisam de autorização sua para entrar em seu lar. Assim, eles irão usar de toda a artimanha para isso, até mesmo imitar a voz de quem você ama, para que você abra a porta. Mas o Senhor já avisou que nenhum ser humano pode andar nessas trevas, que não são trevas comuns. Não é só a falta de uma energia.
ele fala que são trevas opressoras. Os portões do inferno estão sendo abertas. Essa treva, ela é diferente de uma simples queda de energia, alguma coisa feita por mãos humanas. Esse evento, ele é um evento cósmico. Ele diz para a gente orar e nos cobrir com o sangue de Jesus e cobrir aqueles que não estão conosco. Então ele deixa muito claro que se você ficar preocupado com alguém que não conseguiu chegar até a sua própria casa, né? Tipo, por exemplo, seu cônjuge, não deu tempo dele vir para casa, as trevas já, porque elas vão vir muito rápido. O Senhor fala para não ir atrás, que não dá tempo. Ele fala que é para orar e cobrir a pessoa com sangue, que ele vai cuidar destes. Ele é tão bom que ele já revelou que até mesmo os mendigos, os andarilhos que são dele, ele já tem um lugar seguro de abrigo para eles. E que se for preciso, até os seus anjos levarão essas pessoas para os seus lugares seguros. Em casa, é para ficar em constante oração com a palavra de Deus e esperando o revestimento do Senhor. Então, se o inimigo pensa que ele vai ganhar lugar e território nesses dias, né? Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa segunda parte da profecia. É o que todo mundo esquece. Porque o Senhor já revelou para mais de uma pessoa que nesses 3 dias de escuridão, que as pessoas vão estar completamente reclusas em casa, em temor do Senhor, Ele vai dar presentes para nós. Então, alguns profetas enfatizam que cada lar vai ser visitado por nosso Deus. E eles falam cada lar. Cada pessoa vai ter a oportunidade de ter uma experiência íntima com Jesus e se reconciliar com o Pai. Ele também fala uma coisa muito importante, que cada pessoa vai ser revestida com uma porção maior de poder, de unção. Essa unção que vem de Deus é um presente para nós, para que possamos enfrentar as coisas que estão acontecendo. Quando esses 3 dias passarem, a luz voltar, as coisas vão estar completamente mudadas nesse mundo. E então nós vamos precisar desse revestimento do Pai para realizar tudo o que Ele vai nos direcionar. Então, os dons serão concedidos à noiva do Senhor, um revestimento do Espírito Santo. Se trata de um preparo para a grande colheita profetizada na Santa Palavra. Se todos vão receber esse revestimento, né, essa unção, essa capacitação, isso é com o Senhor. Mas as profecias são claras em falar que todos vão ter um encontro com o Senhor, né? Acredito eu que alguns vão estar se convertendo dos seus maus caminhos nesse dia. A grande colheita ainda não aconteceu. Nós vimos na história vislumbres de avivamento. Nós vimos a Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento de Gales, entre outros, mas todos pontuais. Até aqui, parece que nós vivemos uma grande seca, um tempo de silêncio, pois a igreja fez sua transição para a última igreja de Apocalipse, Laodiceia, apóstata. Porém, a profecia ainda vai se cumprir. Está escrito. Como gradativamente vem se cumprindo. A igreja tem, em parte, acordado, mas vai chegar ao ápice. Joel e Atos 2 têm que ser cumprido novamente, como foi em Pentecoste. Assim, os 3 dias de escuridão irão acontecer novamente. Sim, novamente. Pois o povo hebreu se escondeu em suas casas, no lugar seguro, sem sair de casa e com sangue nas portas, sem abrir para ninguém. Vamos ler o que fala a 9ª praga, trevas. Êxodo 10, 21. 9ª praga, trevas. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver, ninguém enxergava nada, sem sair de seu lugar durante 3 dias. Todavia,
todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Aqui eu quero fazer só um parêntese. Só em uma profecia que eu li sobre os 3 dias de escuridão, explicava que as velas brancas eram para aqueles que não tinham a fé suficiente para ter essa luz sobrenatural na sua casa. Então eles iriam necessitar das velas. Porque lá em Hebreu e em Êxodo, o povo de Deus teve luz. Nos parece que foi uma luz sobrenatural, o que eu também acredito que pode acontecer. Mas vamos para outra parte da Bíblia sobre a escuridão. Jonas. Jonas também esteve dentro da barriga do peixe em completa escuridão, até clamar ao Pai e ser vomitado no lugar designado, e cheio de poder para profetizar aquela cidade, Nínive. Eu acredito que todo mundo aqui conhece a história de Jonas, mas vamos pegar a parte de Mateus 12:40, que o próprio Senhor Jesus nos diz. Vamos à citação. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Bem, aqui já dá para a gente fazer um link, que é certeiro que Jonas ficou 3 dias e 3 noites e também que Jesus, quando ele morreu, ele ficou 3 dias e 3 noites nas trevas no coração da terra, porque a Bíblia fala que ele desceu ao inferno. Nessa mesma ocasião, as Escrituras falam de um grande terremoto e que a luz do sol foi apagada e houve mortos santos que vieram novamente à vida. Passagem pouco pregada. Será porque, no fundo, nós temos medo? Ou talvez porque somos incrédulos? Mas Paulo também nos diz que os mortos em Cristo irão ressuscitar primeiro. Tem muita coisa aí, Mas agora eu quero ler com vocês Mateus 16, do 1 ao 4. E, chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo lhes disse: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, próprio Jesus falou isso, que nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. O que a gente acabou de ler para trás. O que aconteceu com Jonas? Ficou 3 dias e 3 noites em trevas completas dentro da barriga do peixe. Mas aqui vocês podem me perguntar, mas esse vai ser o único sinal que vai nos ser dado, Note que Jesus está falando aqui em Mateus 16 para os fariseus e para os saduceus que o tentava. Ou seja, esse sinal ele vai ser um sinal específico para para a raça de víboras, para os fariseus hipócritas. Esse sinal vai ser especialmente para eles. Por quê? Porque o dia da ira do Senhor não é para a noiva santa. Isso significa que nós não vamos estar aqui? Acredito eu que estaremos, só que guardados dentro das nossas casas, assim como o povo hebreu estava guardado nos lugares seguros e com luz. Vamos lá. Então, todas as descrições, profecias sobre os 3 dias de escuridão, elas vão se afunilar a um grande evento cósmico. Por que cósmico? Quando vocês vão ouvirem, vocês vão entender que é algo que não é possível ser feito pelas mãos do homem. Seria então a abertura do 6º selo? O evento cósmico descrito por nosso Senhor Jesus em Mateus 24 ou Lucas 21? Vamos ver aqui o que fala em Mateus 24, 29.
Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Pois então vamos fazer o link agora com outra passagem. Em Apocalipse 6, nós temos a descrição da abertura dos selos. Depois de descrever a abertura dos 5 primeiros selos, ou seja, imediatamente após a tribulação daqueles dias, fazendo um link com Mateus 24, 29, que nós lemos agora, nós vamos ver a descrição do 6º selo. Vamos lá, ele é extremamente importante. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? É muito forte a abertura desse selo, e ele é diferente dos outros. Você pode perceber que aqui é um evento cósmico. O sol o sol se torna negro como saco de cilício, e a lua se torna como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança sobre si figos verdes. O céu se retira como livro que se enrola. O que será isso? O céu se retira como livro que se enrola. Aqui você pode perceber que se trata de um evento cósmico nos céus. Não é o homem, com suas alianças com Satanás, que faz essas coisas. Isso aqui vai vir da parte de Deus, dos céus para nós. É muito forte. E claro, independente da fonte, você tem que levar a profecia diante do Senhor e pedir confirmação, né? Esse é o nosso papel como cristãos, ter a nossa própria conexão com o Senhor e ver se aquilo que está sendo lhe passado vem de Deus ou não. E que é a vontade do Pai que toda a humanidade seja salva. Ele não quer que um grupo de pessoas sejam salvas. Ele quer que toda a humanidade seja salva. Essa é a vontade, é o coração do Pai. Né? Independente que o homem possa escolher outro caminho pelo seu livre-arbítrio, mas a vontade do Pai é que todos sejamos salvos. Pessoas estarão sendo levadas ao seu extremo e totalmente rendidas ao Senhor, percebendo que o que está acontecendo lá fora não pode vir de outra pessoa a não ser Deus. Imagine quantos corações não serão abertos ao Pai, simplesmente pelo fato de entenderem que existe mesmo um Deus único, verdadeiro, maior do que todas as coisas, soberano. Vai ser um dia onde as trevas, sim, vão estar percorrendo a terra, mas também a grande luz do Senhor vai brilhar nas nossas próprias trevas. Pessoas se renderão ao Pai por perceberem a existência do Deus único. Pois que as trevas desses dias não serão normais, elas serão palpáveis, né? Assim como foi lá no Egito, densas trevas, e os demônios estarão à solta do lado de fora. Né? Os portões do inferno vão se abrir. Os avisos são de mais de 100 anos, sucessivos. De 2015 para cá, eles se intensificaram. Muitas pessoas receberam profecias, e profecias assim, muito explicativas sobre esses dias. Assim como as dores de parto, será que é alguma coincidência que vai aumentando, aumentando e aumentando? Né? Aí nos últimos tempos, que essas dores de parto estão cada vez mais próximas uma das outras, essas profecias também vão se intensificando. Será que isso teria alguma correlação com o que foi predito em Joel e repetido pelos apóstolos em Atos 2? Né? Que nos últimos dias
Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Tudo isso é o cumprimento de uma promessa para nós. O Senhor não faz nada sem que antes avise os teus servos, os teus profetas. Você vai pegar a sua Bíblia então e veja que o sexto selo não é algo que pode ser feito por mãos humanas. Os anteriores sim. Os primeiros selos são advindos da maldade humana em conluio com Satanás. Mas o sexto selo, ele é o dia do Senhor, profetizado por quase todos, se não todos os profetas do Antigo Testamento. O dia da ira do Senhor. Qual a duração desse dia? Eu não sei. Mas eu prefiro fazer parte daqueles que estão em harmonia com o Pai, esperando por Ele e seu revestimento, guardados debaixo das suas asas, pois a ira dele não é para sua noiva. Nós podemos estar protegidos, né? Como o Senhor protege os seus em toda a caminhada cristã na Bíblia inteira. Aos desavisados que irão morrer neste dia por não ter seguido os avisos, né? Não ter dado ouvido aos profetas e saírem para fora das suas casas, estes estarão com o Pai no mesmo instante, né? Aqueles que já são salvos. Não podemos ver a morte com um olhar humano nesses últimos tempos. Nós temos que ser fortes e corajosos, né? Porque alguns serão para mártires, outros serão para a espada. Nós temos que ser fortes e corajosos. Aqueles que não acreditam, coloque essa profecia em stand-by, guarde-a no seu coração, apenas isso. Se acontecer, você vai saber como proceder. A Bíblia é cheia do sobrenatural de Deus, mas nós estamos na era mais incrédula. Nós pensamos que os milagres de Atos dos Apóstolos, por exemplo, eles não podem acontecer novamente. Se você crê já ter sido retirado da terra neste momento, ou seja, o arrebatamento já terá acontecido, não vai te fazer mal nenhum alertar os que podem estar por aqui nesses dias, né? E para finalizar, eu quero dizer que nós não esgotamos o assunto, né? Tem muitas coisas que podem ser retiradas dessas profecias, aquelas que nós cremos que vêm da parte de Deus, carregada de presentes do Senhor para nós, de informações, e que vai depender de você, né? Parar, ouvir, levar ao Senhor e pedir a confirmação dele. Amém? Senhor nosso Pai, muito obrigada por mais esse tempo, por esse estudo, e nós te agradecemos por todas as coisas. Tira os véus dos nossos olhos, abra o nosso coração, nosso entendimento, para conhecermos mais do Senhor. Nós declaramos que toda a terra verá a tua glória, em nome de Jesus.